Fala galera, Rodrigo Menezes de volta aqui para mais um tópico, mais uma aula. Galera, daqui até a prova do EAR serão todos os tópicos de todos os assuntos abordados, pode confiar. Praticamente aí 200 questões totalmente inéditas até a prova do EAR. O que cair, você vai ter visto parecido, um bizu ali, um detalhe aqui, certo? Hoje, função quadrática, continuação, né? Parte de gráficos, só lidar ali com gráficos de função quadrática. Não esquece, tá? Se inscreve no canal, curta esse vídeo e também compartilha com os amigos. Como você sabe aqui, as aulinhas são rápidas, 3 a 4 questões e sempre direto ao ponto. Então, por isso que a gente vai para a questão aqui agora, função quadrática, a parte de gráficos, certo? Então, vamos lá, olha aí. Sobre a função f de x igual a 2x2 menos 3x mais 1, pode-se afirmar que no intervalo de 0 a 2. Então é aquela questão que fica com várias sentenças abertas, eu tenho que fazer uma análise da parábola grandiosamente. Primeira coisa que eu posso ver, nesse intervalo, é sempre bom você saber quem é o vértice, tá? Sabendo quem é o vértice, vai ter uma noção já, né, de onde se encontra a parábola em relação a esse intervalo que ele deu. O x do vértice, que vai dizer se a parábola está para a esquerda ou para a direita, é dado por menos b, então menos o menos 3 ali em cima, ó, menos 3, o b, sobre 2 vezes o a. Então 2 vezes 2. Então menos com menos dá mais, então 3, 2 vezes 2, 4. Isso, se eu botar em decimal, dá 0,75, certo? Opa, então o vértice ele está ali, ó, né, atrelado, está ali entre o intervalo que ele deu. Ele deu o intervalo entre 0 e o 2, né? Ok? Um outro ponto importante também é verificar se tem raízes, né? Para ter noção de quanto essa parábola está para cima ou para baixo em relação ali ao eixo x. Então vai ficar b ao quadrado, né, o delta, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 1. Então vou ficar com um delta, um determinante que é 9, 4 vezes 2 vezes 1, 8, então vou ficar com um delta que vale 1. O delta sendo 1, quem vai ser o x? Opa, passei demais. Dedo de pedreiro. Quem vai ser o x? O x ele vai ser menos b, então menos 3, mais ou menos a raiz do 1 sobre 2 vezes 2. Ou seja, menos com menos mais 3, mais ou menos a raiz de 1, que é 1 mesmo, sobre 4. 3 mais 1, ou x é igual a 4 sobre 4, que é 1, ou x é igual a 3 menos 1, que é 2, sobre 4, que é meio. Vamos voltar ali para o meu esboço gráfico muito simples mesmo. Então, eu até tenho raízes reais. E aí eu vejo que essas raízes são o meio, né, e o 1. Então pensa comigo aqui, aqui é o 0, aqui é o 2, aqui é o 0,5 e aqui é o 1. Caraca, então olha só, a função é crescente. No intervalo dado, a função tanto ela desce, como depois ela sobe. Então ela não pode ser crescente. Da mesma forma, ela não pode ser decrescente, porque ela desce e também sobe. Então nem crescente, nem decrescente nesse intervalo, porque acontece, né, os dois movimentos, tanto descer e subir. A função possui apenas uma raiz real. Acabamos de ver que ela possui duas, que é o meio e o 1. Então também não é uma opção correta, logicamente. Encontra-se a abscissa do vértice da parábola. Sim, o 0,75, que é a abscissa, né, ele está ali entre, né, o 0 e o 2, ele está dentro desse intervalo. Então a resposta ficou sendo a letra D. Então é sempre bom você fazer todo esse tipo de análise. Se você tiver uma ideia de onde está o vértice, né, as raízes, você já consegue ver o fato de ser crescente, Se acontecer as duas coisas, descer e subir, ela não vai ser nenhum nem outro, tá bom? Então também é questão para você ficar atento a esses pequenos detalhes, né? Então sempre ficar atento aí a esses pequenos detalhes. Vamos para a próxima questão para a gente ver o que nós temos. Olha aí. Sabendo que as funções y igual a x2 menos 3x mais p e y igual a x menos 1 se encontram em um único ponto, pode-se afirmar que o valor real de p é... Então, olha só,
Para se encontrar no único ponto, isso quer dizer tangência, né, entre a parábola e a reta. E ele, poxa, ele não fala que ponto é esse. O que acontece, galera? Como é que a gente resolve, né, um sistema entre funções? Você realmente coloca num sistema. Você faz y igual a x2 menos 3x mais p e y igual a x menos 1. Mas faz com as retas também. Quando eu resolver esse sistema, algebricamente, eu vou encontrar, ou não encontro solução. Se eu não encontrar solução, seria isso. A parábola não encosta na reta. Se eu encontrar duas soluções, aí eu tenho a parábola cortando a reta em dois pontos distintos. Então aqui eu vou ter que encontrar uma solução só. Esse sistema eu resolvo por substituição. Esse y aqui em cima e embaixo eu vou igualar, né? Para os dois. Então x2, que é o y de cima, menos 3x mais p, precisa ser igual a x menos 1, que é o y de baixo. Isso aqui vai resultar para mim numa equação de segundo grau. x2 menos 4x, repara só, mais o c fica sendo p mais 1. Para resolver, eu tenho que ter o delta. E qual é o delta que resulta somente em uma raiz real, raiz única? O delta que resulta em raiz única é o delta igual a zero. Então, eu vou pegar para essa equação do segundo grau que eu encontrei, que é a equação que me dá a interseção entre esses gráficos, vou fazer delta igual a zero. Então, vou fazer b ao quadrado, que é menos 4 ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é p mais 1. Isso vai ter que ser igual a zero. O que eu vou ter, então? 16 menos 4 vezes p, né? Porque vezes 1 não faz diferença, então menos 4p. Menos 4 vezes 1 menos 4 igual a zero. Então, eu vou ficar com menos 4p. 16 menos 4, 12. Trocou de lado menos 12. Menos com menos dá mais. E 12 por 4 dá 3. Então, meu p que causa isso é o p igual a 3, letra C, na nossa questão. Certo? Uma questão tranquila, tá? Se você ficar nervoso, desesperado, tentando achar coisas mirabolantes, realmente vai passar perrengue, mas, de certa forma, uma questão tranquila. Fez o sistema, ele vai te dizer, né? Na mais parábola com reta, pode ter nenhuma raiz, que é delta menor que zero. Você pode ter uma raiz só, que é o delta igual a zero, ou duas raízes reais, que é quando a reta corta a parábola em dois pontos. Aí você vai ter delta maior que zero. Inclusive que aqui, né, é o caso de ter duas interseções. Vamos ver. A questão agora é o caso de termos aí duas intersections. Vamos ver. Sabendo que as funções y igual a menos x2, menos bx mais c, b e c reais, e y igual a x mais 1 se encontram nos pontos. Aí ele deu os pontos. Já vou até colocar os pontos aqui, ó. Pan. Então, menos 9,5 e menos 8. Então, esse aqui é o A. Menos 9,5 e menos 8. E o ponto B, que é o 0 e 1. Pode-se afirmar que o valor de B vezes C é igual a... Cara, esse aqui é até mais fácil, né? Parece mais complicado, mas não. Tem que fazer delta e tal? Não. Por que que acontece? O ponto A e B pertence tanto à reta como pertence à parábola. Então, vou jogar o ponto A na equação da parábola, assim como vou jogar o ponto B também na equação da parábola. Então, por exemplo, quando x for 0, y tem que dar 1. Inclusive, é muito fácil, né? Esse aqui já é o quê? Já é o C, com certeza, da minha parábola, né? Coeficiente linear. Porque se eu zerar o x, vai ficar y igual a 0, menos 0, mais C. No caso aqui, né, o y sendo igual a 1, né, vou botar logo 1 aqui, né, porque é 0 e 1. Então, eu vou ficar com o C igual a 1. Sendo C igual a 1, vou jogar agora o ponto A é mais chato, né? Então, menos 8 igual a menos 9 sobre 2 ao quadrado, menos B que multiplica menos 9 sobre 2. Muita atenção com os sinais dessa questão, né? Mais C que eu já achei que é 1.
Então, vamos lá. O que eu vou ter aí? Eu vou ter menos 8 aqui. Igual a... Ficou positivo, mas com menos de fora fica negativo. 81 quartos. Menos com menos mais. 9b sobre 2. Mais 1. Quem é o 9b sobre 2? Ele vai ser igual a 81 quartos menos 1. Menos 1, menos 8, né? Menos 9. Então, menos 9 logo aqui. 9 vezes 4, 36. 81 menos 36. 81 menos 36, 45. 45 com mais 30, 75. 45. Então, 45 sobre 4. 9b sobre 2 é 45 sobre 4. O que vai dar isso? Pan, pan, deu 2. Pan, pan, deu 5. Então, o b é 5 sobre 2. O nosso b, ele é 5 sobre 2. Certo? Positivo, né? Então, o que a gente vai ter? B vezes C. Como o C foi 1, ficou fácil, né? B vezes C fica sendo 5 meios vezes 1, que é 5 meios. E 5 meios é a nossa opção de letra C. Letra C, então, nessa nossa questão. Certo? Deixa eu ver se acabou, se essa aí era uma lista de 3 questões, acho que era. Né? Parte de gráfico, isso aí. Tranquilo, então acabou. Galera, não esquece, né? Se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar essas aulinhas aí que com certeza, cara, você vai agradecer depois de falar assim, caraca, realmente o cara fez tudo de tudo e essas questões inéditas forçaram um pouquinho mais minha cabeça e agora eu tenho essas ideias, apliquei as ideias das questões ali, muitas delas, na prova da IA e me safei. De 20 que eu ia acertar 21, alcancei o 24 de 24, tá bom? Então, aguardo você nessa próxima aula. Até mais.